A gente sabe, né, que dos dois lados a gente tem dificuldades, né? Tanto na hora de fazer a contratação, a gente vê alguns problemas que realmente atrapalham o processo, até, né, dificultam que a pessoa seja recrutada, né, selecionada. E também a empresa, né, também tem fatores que dificultam que a gente consiga fazer um bom processo de recrutamento e encontrar o perfil, né, a pessoa com o perfil ideal para a empresa, que a empresa realmente esteja procurando. Fala um pouco do que tu vivencia em relação a isso, para eu ver se são os mesmos problemas que eu enfrento também. Fala um pouco dessa realidade que você está vendo hoje em relação a tanto ao candidato quanto às empresas. Jana, o que eu percebo qualquer empresa que eu estou trabalhando, qualquer tipo de vaga estratégica, operacional, a maioria dos candidatos não sabe escrever o currículo. Porque a gente sabe que o currículo ele serve para contar uma história, né? Ele vai contar a história do que você fez, o seu passado, né? E se você não sabe colocar o que você fez na empresa que você saiu numa folha de papel, como que você vai sair numa entrevista, né? E a maioria dos candidatos que não consegue elaborar um currículo decente não se sai bem na entrevista. Essa é a primeira dificuldade que eu sinto quando eu estou fazendo recrutamento e seleção para qualquer empresa do Brasil, tá? Segundo, os candidatos, eles imaginam que um exemplo, a vaga é analista. E dentro do analista, vamos supor, a tarefa é emissão de nota fiscal. Como ele trabalhou como operador de caixa e em algumas ocasiões ele emitia nota fiscal, ele acha que ele pode se candidatar para o analista, tá? Isso é outra dificuldade que tem. Então, são os candidatos que não conseguem identificar, né, descrever as suas atividades passadas, eles não conseguem identificar o que eles já fizeram, né, qual é o cargo que ele tem competência para atuar, né, e salário, né? Tem muitos que querem o salário e não querem o trabalho. Né? Então, se está pagando 5 mil, vou me candidatar porque eu quero ganhar 5 mil. Mas não tem formação, não tem os cursos que a vaga exige, não tem a experiência que a vaga exige. Tem algumas vagas que pede inglês ou outro tipo de idioma. Então, muitos vão pelo impulso, né? E aí, isso toma um tempo do recrutador e também do candidato, porque é uma candidatura frustrada, porque ele vai ficar na expectativa de ter uma resposta e ele não vai ter uma resposta, porque ele não está apto, ele não se enquadra dentro do perfil daquela vaga. Outra dificuldade que eu vejo agora para o lado das empresas é que cada vez mais as empresas querem pagar menos. Ela quer um profissional multitarefas e pagar o salário de um assistente, por exemplo, né? Então eu tenho uma vaga que é de um líder. Então eu sei que o líder ele já passou, ele já foi auxiliar, ele foi assistente, ele foi analista e ele virou líder, né? E aí eu quero um líder. Eu quero que o meu profissional desempenhe as tarefas de um líder, mas a nomenclatura é de um assistente. Então eu vou pagar
o salário de um assistente. Então, isso é fazer também com que a empresa identifique esse erro também, às vezes, é um pouquinho complicado, porque ela tem aquela verba para pagar aquele salário, um exemplo, 2.500, e ela precisa de uma pessoa que faça muitas coisas. E ela não pode aumentar o salário. E ela também não quer reduzir as tarefas, né? Porque o certo seria ter ou 2 profissionais, um salário de 2.500, ou aumenta ter um profissional com salário maior, né? Essa é uma das maiores dificuldades que não só eu, tá? Qualquer recrutador tem essa dificuldade, porque a gente precisa mostrar para a empresa, não só para a empresa, mas para o candidato, mas a gente precisa mostrar o que está condizente ou não com o cargo. Né? A mesma coisa quando o candidato manda o currículo que não está apto, eu dou o feedback negativo e tento explicar por que ele não se encaixa no perfil. Né? Então, ele tem que ter essa noção. E a empresa também tem que ter a noção de que, já que eu quero um multiprofissional, eu tenho que pagar por um multiprofissional. Diante de tudo que a gente conversou, Andressa, quais seriam os caminhos que você vê como melhor opção para que a empresa possa ter uma assertividade maior na hora da contratação? Agora, quando a gente fala em caminhos, né, de um processo seletivo, né, como que a gente vai ter candidatos qualificados dentro de uma empresa, primeiramente é a definição clara do perfil, né, do candidato. Antes de iniciar qualquer processo seletivo, a empresa ela precisa ter essa compreensão clara, né? Qual é o perfil do meu candidato? Quem vai saber mais do perfil? Não é o RH, é o líder, é aquela pessoa que fica 8 horas junto com o liderado, com a equipe, no posto de trabalho. Então, é o líder junto com o RH que elabora o perfil do candidato. E aí vai incluir as habilidades técnicas, as competências comportamentais, valores, fit cultural, né? Tudo isso tem que estar alinhado à cultura da empresa. Também precisa desenvolver uma marca forte, né? A construção dessa marca, né, da empresa, ela tem que destacar os valores, a cultura, os benefícios oferecidos pela empresa, tem que ter uma imagem positiva, que aí vai atrair os candidatos mais talentosos, né? Usar também redes, canais diversos de recrutamento, plataformas. As plataformas têm mais simples, né, mais fáceis de usar, tem as mais complicadinhas. Tem algumas que você faz o processo seletivo inteirinho dentro da plataforma e fica só a entrevista pessoal por último, né? Então, tem alguns recursos. Tem um consultor também de recrutamento e seleção, que ele faz todo o processo seletivo da empresa, ele define junto com o gestor o perfil da vaga, ele faz os anúncios, a seleção, aplica teste, faz as entrevistas e, junto com o gestor, define o candidato que mais se enquadra com o perfil da vaga, né? Participar de feiras, de eventos de carreira, né? Marcar presença dentro dessas feiras e esses eventos faz com que a empresa interaja diretamente com os candidatos, né? Potenciais candidatos que estão à procura de emprego, né? Principalmente essas feiras que estão em faculdades, universidades, que aí o candidato recém-formado ele está ali entrando, vendo a possibilidade de entrar numa empresa. Programa de estágio também é bacana a empresa desenvolver, né? Que aí a maioria das empresas contrata o estagiário e ali acaba, né, no fim do término, no término do contrato, efetiva esse candidato e ali é uma chance de reter mais esse profissional também, né? Eu acho que é isso.
É, você deu, nossa, você deu uma aula, né, de possibilidades e de como fazer a coisa da melhor forma possível. Pena que às vezes fazem tudo ao contrário, né? Mas é porque as empresas, quando contrata, até comigo acontece isso, um consultor ou mesmo tem um RH interno, elas acham que é pastelaria. Que a 90% dos casos acontece comigo. Eles ligam, que nem ligou pra mim terça tarde, que é 10 para amanhã. 10 candidatos. Então, não, tem 10 vagas, então eu tenho que mandar no mínimo 15. Né? Então eles acham que é pastelaria. Num recrutamento bem feito, não se faz assim. Do dia para noite você precisa de um tempo. Mas eles não entendem isso, eles querem suprir a necessidade deles dos 10 candidatos que está faltando ali na mão de obra. Infelizmente, é assim. Dessa, qual a influência que um recrutamento feito com todo cuidado, com todo o, a análise correta, né? Todos esses pontos que a gente conversou durante toda essa entrevista, né? Com o tempo necessário para que possa ser encontrado o profissional que realmente mais se adeque ao ambiente da empresa, à cultura, ao que se espera dele, né? Tanto emocionalmente como tecnicamente, como de forma comportamental. Qual é a influência positiva que isso pode ter, né, dentro da empresa, quando é respeitado todo esse processo? Jana, o recrutamento bem feito, ele pode garantir que os candidatos selecionados não apenas possuam as habilidades técnicas, né, mas também estejam alinhados com a cultura organizacional. Esse ajuste cultural contribui para um ambiente de trabalho positivo e saudável. E com isso reduz o estresse associado a conflitos, né, culturais. O processo de recrutamento claro e transparente, ele também ajuda a estabelecer as expectativas realistas desde o início. Então, ele sabe exatamente onde ele vai entrar, né? Os funcionários que ingressam na empresa com essa compreensão clara de responsabilidade, de ambiente, ele fica mais propenso a se adaptar e experimentar menos estresse relacionado à ambiguidade. Também, ao recrutar os candidatos com as habilidades certas para a função, o RH ele contribui para o desenvolvimento da equipe, que se sente mais capacitada, competente em suas funções. Isso também pode ter um impacto positivo na autoestima e na confiança dos colaboradores. E claro, o turnover, né? O recrutamento eficaz e alinhado com as necessidades da empresa pode contribuir para a redução do turnover. E a alta rotatividade, ela é um estresse, né? Um elemento estressante para a equipe que já está lá, né? A equipe existente, já que novas contratações podem estabilizar e aumentar a carga de trabalho. Identificar também os candidatos com potencial de crescimento e desenvolvimento para incentivar que eles sintam-se apoiados e com suas aspirações profissionais. Isso também pode resultar em uma equipe mais engajada e satisfeita. Né? Recrutar profissionais que se encaixam bem na equipe, que contribuam para um ambiente de trabalho positivo, pode ter um impacto direto na saúde mental dos colaboradores. Contratar os candidatos que compartilham de valores é fundamental, de valores fundamentais da empresa, né? Pode criar um ambiente onde os colaboradores se sintam conectados e apoiados. Isso pode levar a uma maior satisfação no trabalho e na redução do estresse, né? Quando isso for associado às discordâncias culturais, né? É claro, o recrutamento, quando ele é bem feito, ele não apenas atende às necessidades da empresa,
mas também dos candidatos, né? Porque a gente tem que. Eu sempre falo que o candidato só vai vestir a camisa da empresa quando ele se sentir acolhido pela empresa, né? Então, tudo que eu falei anteriormente, ele faz, né? Quando bem feito, ele faz com que o novo candidato, né? O novo colaborador se sinta acolhido pela empresa. E aí vai aumentar, né, a produtividade, a sua motivação. A gente sabe que são vários fatores, né, para que cada um tem sobre motivação, mas isso vai trazer uma equipe sólida, né, tanto na saúde mental e também no bem-estar de uma equipe.